canal de videoaulas do Nice Game. Então, seja muito bem-vindo a esse que é o meu, é o seu, é o nosso canal de aulas. Eu já tinha gravado essa aula antes naquele estilo com desenhos, mas eu tive alguns problemas, eu não estava conseguindo editar. E era uma aula que eu já queria começar com ela mesmo, que é acentuação gráfica. Muita gente tem dúvida, muita gente não sabe o que mudou nessa regra, então eu espero que vocês entendam. Eu vou colocar algumas legendas assim na tela para poder me ajudar. É um pouco confuso, sim, eu não vou negar, mas eu espero que possa ajudar você. Bom, para começar a entender um pouco sobre acentuação gráfica, é preciso ter em mente que existem 4 regras gerais, 3 regras complementares, que são as peculiaridades dessas regras gerais, e uma regra de acento diferencial. Tudo bem até aí? Ok. Vamos lembrar o que são palavras monossílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba só. Tônica é a sílaba mais forte, atônica é a sílaba fraca. A primeira regra se trata da acentuação de palavras monossílabas tônicas, ou seja, uma sílaba só e essa sílaba precisa ser forte. A regra é: acentuam-se monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. E seus plurais, As, Es e Os. Por exemplo, das terminadas em A: chá, gás, mas, dalo. Perceba que nessa palavra o lo é apenas uma partícula, a última sílaba é o da. Nas terminadas em e, cre, mes, de, le, velo. E nas terminadas em o, nós, dó, pós, polo. Tudo bem até aí? Essa é a primeira regra. Acentuam-se palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e Os. Monossílabas atônicas, ou seja, uma sílaba só, mas que não são fortes, não possuem acento. Como por exemplo na frase: ela estava na festa de aniversário, mas não a vi. Perceba que na, mas e a são palavras monossílabas, mas são atônicas, suas sílabas não são tão fortes, então não recebem acento. Primeira regra, fácil, ok. Segunda regra, também muito fácil. Acentuação de palavras oxítonas. O que são as palavras oxítonas? São as palavras que possuem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, como a última. A regra é: acentuam-se oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Guaraná, charás, criticá-lo. Então, a última sílaba é a mais forte, portanto será acentuada. Você, jacarés, vendê-las, terminadas em O. Bisavô, retrós, expô-las. E nas terminadas em e ens, vintém, alguém. Então, palavras oxítonas que possuem a última sílaba como mais forte, terminadas em A, E, O, em e ens, são acentuadas. A terceira regra é a regra mais complicada de todas. Então é importante prestar um pouquinho de atenção. Se estiver com o caderno aí, já anota. É uma bastante peculiaridade. Que são as palavras paroxítonas? São as palavras que possuem a penúltima sílaba como mais forte. Nesse caso, a palavra paroxítona, terminadas em, presta atenção, I, us, LNRX, uns, PS, ans e ditongos serão acentuadas. Ficou confuso, né? Muita coisa para decorar, mas vamos por parte. Serão acentuadas as palavras paroxítonas, que possuem a penúltima sílaba como mais forte, portanto é nessa sílaba que vai o acento,
terminadas em I e US. Biquíni, tênis, bônus, vírus. Perceba que ela é terminada em I ou terminada em US, mas a sílaba acentuada é anterior a ela, é a penúltima sílaba. Deu para entender? Nas terminadas em LNRX, notável, hífen, fêmur, tórax, ela é terminada em LNRX, mas a sílaba tônica que será acentuada é a penúltima. Ela é uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba é acentuada, é a tônica, é a mais forte. Terminadas em uns e PS. Fórum, álbum, bíceps, tríceps. Cachorro tá latindo? Mais uma vez, a terminação dela é coerente e a sílaba acentuada é a penúltima. Terminadas em an, órfão, imã, ditongo mais S. Essa regrazinha em específico ela vai complicar um pouquinho mais na frente, mas por enquanto é assim. Ausência é terminada em um ditongo, IA, e a sílaba anterior é acentuada. Por exemplo, na palavra ausência, com acento circunflexo. Ausência termina em ditongo, porém a sílaba mais forte é o zen, então o acento vai nele. Sótons, vôlei, áreas, todas essas palavras terminam em ditongo, porém são paroxítonas. A sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Tudo bem? Terceira regra explicada? Eu espero que sim. Quarta regra, não precisa nem pensar para fazer, é a mais fácil de todas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. As palavras proparoxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica como antepenúltima. É a sílaba antes da penúltima, ou seja, a terceira sílaba contando de trás para frente. Por exemplo, máquina, típico, códigos e a própria palavra tônica. 4 regras gerais, entendidas, tudo ok, tudo certo. Agora vamos para as regras complementares que são um pouquinho assim mais complicadas. Mas não é muita coisa não,